Olá, pessoal, boa noite. Bem-vindos. Essa vai ser a penúltima live dessa primeira parte, da primeira temporada da nossa série Vida Holística. Muito grata a todo mundo que está entrando. Boa noite, Henrique, Luciano, Gabriel, bem-vindos. Bruno, Suelen, queridos, saudade. Então, hoje a nossa convidada é a Thaís Stutzel. Eu estou muito feliz com a vinda dela aqui. Ela é uma pessoa muito especial, vocês vão entender por quê. Oi, Henrique, Nívia, todo mundo, Adriana, bem-vindos. Daqui a pouquinho a Thaís já deve estar chegando. Eu, como sempre, tento entrar um pouquinho antes para apresentar a convidada. O que é muito interessante no trabalho da Thaís, e que sempre me encanta muito, e Karina, é o seguinte: a Thaís, ela trabalha com visual merchandising. Ela é estilista, mas ela é gaiana também. Para quem não conhece, o Gaia Education, ele é uma nova metodologia, e ela vai falar um pouquinho aqui também sobre isso. Quem assistiu a live com a Mel vai entender que a Mel também é gaiana. Então, já são pessoas que estão trabalhando, pensando de fato em novos paradigmas, em como trazer a regeneração para o planeta. E o Gaia é isso. E a Thaís, assim, me chama muita atenção, porque ela é daquelas pessoas que se ela manda alguma coisa, algum convite, você não vai recusar, porque você sabe que, assim, é um filtro muito bom, ela só vai te chamar para coisa bacana, com pessoas incríveis. E ela, para mim, é um grande exemplo do que uma pessoa que já está focada na regeneração, mesmo inconscientemente, ela pode fazer. Então, pode ser no trabalho que for que ela vá desenvolver, mas ela já está muito ancorada nessa verdade que é fazer as coisas com atenção plena, voltada para aquilo que está fazendo. E aí, nessas conversas nossas, ela contou um pouco do processo criativo dela e que ela se comunica, né, intuitivamente com os espaços, com os ambientes, com as marcas, que tudo tem consciência, né, gente? Então, ela tem uma comunicação muito clara a respeito disso. E isso vem para ela em forma de criatividade. Então, eu vou convidar a Thaís para entrar aqui, para falar para a gente esse processo. Thaís. Oi, tá conseguindo me ouvir bem? Me ver? Que eu montei uma coisa aqui para tentar ficar fixo. Tá ótimo, tá ótimo. Thaís, se apresenta, conta pra gente um pouquinho. Primeiro, obrigada por ter aceitado participar. Ah, é um Não sei prazer. se eu te apresentei devidamente, se é isso mesmo. Eu queria que É você isso. contasse para a gente um pouquinho mais da sua história, como você fez, né, para estar hoje vivendo do teu estúdio de criação, e que a gente sabe, né, que é sempre um desafio. E o objetivo da série aqui é contar para as pessoas os desafios, porque dessa forma elas percebem que podem estar começando já no propósito delas, e que tudo bem, né, atravessar alguns desafios, faz parte do processo. E aí queria ouvir de você, como é que foi? Como está sendo? Tá sendo assim muito interessante, né? Quanto mais eu me aproximo e me aceito, aproximo de quem eu nasci para ser, né? E me aceito, as coisas começaram a fluir muito bem, né? Eu tenho assistido todas as lives e eu percebo que a maioria das pessoas tem conexão de alguma forma com a espiritualidade, né? Eu sempre tive muita sensibilidade desde criança, não sabia lidar com isso, né? Meus pais também não sabiam lidar. E tudo era preocupação, que é o desconhecido, né? Por que eu vejo desse jeito? Por que eu sinto as coisas daquele jeito? E eu achava que era um tabu, né? Será que eu era maluca, né? Tinha algum desvio, né? Era toda uma questão de que eu fui entendendo pela espiritualidade, que essa sensibilidade tinha algumas explicações, né?
A minha mãe já me considerava uma pessoa muito criativa, né? Que fantasiava, contava histórias, criava histórias, enfim. E durante meu processo no caminho da espiritualidade mesmo, eu fui observando assim que eu tinha acesso a algumas coisas. Eu falei, como que eu posso ter acesso a isso, né? E na verdade nada mais é do que a minha percepção, né? Antes eu achava que era uma coisa, meu Deus, não, era a minha percepção que talvez estava ampliada de alguma forma, eu não sabia lidar com isso. Até hoje, assim, acho que é a primeira vez que eu tô falando isso público com alguém, assim, eu nunca, assim, converso com algumas amigas, pessoas próximas, mas eu evito falar porque as pessoas não entendem. Algumas amigas minhas da época de adolescência, quando eu começava a falar o que eu estava vendo, sentindo, achavam que era, tipo, queriam mudar de assunto, falavam, vamos falar de outra coisa. Eu sentia que existia um tabu, né, em relação à questão dessa visão de espiritualidade. E aí, para aprender a lidar com o que estava acontecendo comigo, né, de ter percepções, visões, sentir as coisas de uma maneira diferente, eu comecei a estudar para entender o que estava acontecendo. E era um chamado muito grande de só fazer coisas com sentido, sabe? Eu não sei assim, mas tudo eu procurava, tá, mas por que eu vou fazer isso? Por que qual o sentido disso? Eu já buscava isso desde sempre. Até nas brincadeiras e tal. Uma vez a minha mãe me deu um livro chamado Tudo Começou com um Sonho, que falava sobre os artistas, né, que usavam os sonhos, para resolver algumas questões ou amplificar sua criatividade. Isso me chama muita atenção, porque eu sempre fui uma pessoa de sonhar muito, anotar muito. Até hoje meus sonhos são loucos, assim. Você sabe que de vez em quando eu compartilho, né? E eu comecei a entender que eu poderia utilizar outro estado de Thaís, consciência. rapidinho. Tá um barulho. Eu tirei o fone, achei que era do meu fone. Mas tá um barulho, parece um vento no seu celular. Tá com alguma coisa Eu sei, ligada pode ser do perto? computador, da ventoinha do É. computador. Peraí, vou tirar aqui. É isso mesmo. Falei, gente, o que é isso? Tirei o fone aqui, mas não era eu. Vou segurar, que eu estava apoiando o celular no computador. Ah, tá. Então, que eu estava falando. E aí eu percebi que eu poderia acessar essa consciência de uma outra forma, assim, amplificar minha criatividade usando a questão ampliando a percepção da consciência. Porque antes eu tinha aquela coisa assim, para eu fazer qualquer trabalho eu tinha que estudar muito, eu ter muita informação, ficava fixada nisso de estudar, olhar, ler muitos livros para conseguir chegar em algum resultado, assim, algum trabalho. E aí eu fui lembrando dessa questão do livro, dessa questão da consciência que eu poderia acessar de outra forma, que não era, poderia ser através de mim, sabe? Mas eu fui refletindo sobre a questão, assim, que a gente, pela espiritualidade, se você reencarna, se você já viveu em vários estados, mineral, vegetal, de alguma forma eu tenho essa consciência, né? Se eu fosse pensar assim, isso ligado ao físico ainda, ao mental, essa consciência estaria nas minhas células de alguma forma. Então eu já poderia acessar isso. A partir do momento que eu comecei a pensar assim, meio loucamente, eu já... Não, meio loucamente não, intuitivamente. Eu já comecei, por exemplo, assim, eu preciso de uma informação, vamos supor, eu preciso fazer um trabalho de moda voltado, sei lá, para um público-alvo específico. De repente, eu só de pensar assim, tá, como eu acesso essa informação? Aquilo vinha para mim, ou alguém me falava, ou vinha um vídeo. Eu falava, cara, isso é muito interessante, essa sincronicidade, né? E a meditação, na verdade, que me ajudou muito eu acho que é aterrar ou integrar essa consciência de acessar outras consciências, entendeu? A meditação cada vez que eu meditava mais e mais e mais, eu fui tendo consciência disso, dessa informação, ou de pedir uma ajuda, ou de pedir para acessar alguma informação. E aí eu até te contei que comecei a ler aquele livro da Grande Magia, né? Como é que é o nome dela? Elizabeth Gilbert, né? Que fez o Comer, Rezar e Amar. E foi fantástico, porque aquilo fez todo sentido, que ela contou uma história que ela ficou
procrastinando um tempão para escrever um livro. E ela falou, pô, escrevia outros livros e aquele não rolava, não desenvolvia e tal. Até que alguém, acho que é uma pessoa que ela nem conhecia, nem tinha contato, escreveu um livro que era exatamente a mesma história. Ela falou, ela ficou impressionada. Ela falou que chamou a pessoa para conversar, a escritora, e mostrou. Ela falou, para você ver que eu não estou mentindo, estou há anos escrevendo. Era tipo a mesma história. Como é que podia aquilo, né? E ela, no livro, ela chega à conclusão de que as ideias, né, são seres animados, né, digamos assim, que têm vontade própria e que eles ficam vagando, né, à procura de consciências que estejam alinhadas a ela para poder se manifestar. E que se não encontra, ou se a pessoa resiste muito, vai para outra consciência, outra pessoa que consiga manifestá-la. Eu achei isso demais, assim. E quando você pensa em criatividade, eu trabalhei com muitas pessoas que detêm informação, que não querem passar para o outro, como se a criatividade fosse uma coisa finita, né? Como se você precisasse guardar aquelas informações, né? E eu sempre pensei que não, que isso é renovável. Você vai estar sempre podendo mudar seu ponto de vista, sua visão, para estimular a tua criatividade, né? E aí, quando eu comecei a trabalhar com a questão de moda, eu vi várias pessoas falando sobre isso. Chega uma hora que você fala, não, tá, o trabalho emprega várias pessoas, mas tem uma hora que não é nem o processo em si, eu nem considero a moda fútil, o fast fashion sim, mas assim, a moda é aquela história, mais do que vestir uma roupa, ela conta uma história, ela vai contar a história de uma sociedade, ela pode marcar, né, o seu estilo, a sua identidade, assim. Mas o processo de moda estava uma coisa doentia, daquela coisa do consumo exagerado, a pessoa consumir, essa coisa ansiosa, e eu me via muito assim, no processo de criar, tá sempre uma coleção à frente, sempre essa sensação de ansiedade, sempre parece que você nunca está inovando o suficiente, né? E eu comecei a ficar muito incomodada com essa questão também da moda e querendo sair, não conseguia sair, né? Uma coisa que suga, né? Trabalha muito também, eu focada nessa questão da própria sobrevivência, né? E é um trabalho que te suga, sabe? Que você fica, você sabe como é que eu fico, né? Muito trabalho, muita coisa e eu não consigo me envolver assim um pouquinho, sabe? E aí eu comecei a perceber, tá, como que eu falei, cara, eu tenho que fazer sentido, eu tenho que mudar a minha forma de fazer, como eu posso ser essa mudança aqui agora, aqui no que eu tenho, nas empresas que eu convivo, e eu comecei já intuitivamente a fazer perguntas, tá, você quer ser lembrado como quem? Como que você trata as pessoas, né? Como você quer ser lembrado como trata as pessoas? Porque a gente está falando de moda, a gente está falando de muitas pessoas reunidas para produzir algo, né? São muitas consciências e eu vi as questões de relacionamento, do próprio ambiente de trabalho que traz essa ansiedade, que tem essa cobrança como se o humano fosse máquina, né? E aí eu fui percebendo assim, sentindo mesmo, percebendo, tá, como que eu posso ser útil aqui nessa empresa? Como eu posso trazer um pouco de tipo, coerência, propósito? E aí, assim, muitas coisas foram acontecendo. Tipo, de eu visualizar um ambiente de meditação dentro de uma empresa que eu falei, cara, ninguém vai querer. Tem evangélico, tem outras pessoas, assim, com outras visões de mundo, né? E de conseguir abrir um espaço de meditação dentro da empresa, um cantinho para a pessoa estar estressada, relaxar ali, ter vários livros, né? Para a pessoa abrir, se conectar, fazer alguns processos assim criativos dentro da empresa. De estimular, de ter empatia mesmo, considerar a visão do outro e tentar me comunicar e trazer ele para o meu ponto de vista sem, sabe, sem excluir, sem rechaçar, tipo, enfim. E aí eu fui percebendo que quando eu fazia essas perguntas, essa comunicação acontecia. É como se essa consciência viesse à tona sem a pessoa verbalizar ou sem a empresa verbalizar. É como se eu fosse sentindo, sabe? Essa... E aí, bom, o visual merchandising, eu já vim para esse caminho do visual merchandising para justamente sair um pouco desse processo da moda, né? Que cansativo, eu já estava com a ideia de mudar, usar meu talento para uma outra forma também, para uma outra questão também que eu gostava, mas mais uma vez
Eu monto todo um questionário para quando eu vou fazer os projetos, que é toda uma parte emocional, sabe? Digamos assim, de propósito, essência. E aí, quando eu faço essas perguntas, é muito engraçado, porque as pessoas respondem umas coisas. Como você trata as pessoas? Por exemplo, a pessoa responde dando 25% de desconto. Eu falo, meu Deus, assim, é uma falta de olhar para dentro, sabe? De olhar para qual é a tua função no mundo, além de ser... de querer ter lucro com a tua empresa, sabe? Além da grana mesmo em si. E a gente vê o quanto que as empresas ainda precisam trabalhar essa questão, que eu acho que é o porquê, para quê, né? Você está aqui a não ser para oferecer um produto, é bem mais além, né, disso. Então, assim, no processo de visual merchandising, eu comecei a trazer essa consciência, eu acho que já é um trabalho, porque os próprios clientes adoram, assim, quando ficam tensos na hora de responder esse questionário, mas depois que a gente conversa, que eu vou conseguindo tentar entender o que ele está, o cliente está falando, o que ele está querendo dizer, ou até pelo próprio comportamento, sabe, do cliente, eu consigo acessar isso de alguma forma, coloco no papel. E assim, é impressionante, acho que eu nunca tive um projeto, tipo, não gostei. Não é isso. E de chegar no ambiente, às vezes a pessoa fica confusa, não sabe dizer. Eu chego no ambiente e falo, tá, como que esse ambiente assim, conforme eu capto a questão essencial e eu chego no ambiente, eu começo a pensar assim, tá, se a pessoa fala que ela quer trazer leveza ali naquele ambiente, mesmo que ela seja uma marca de roupa, de produto, qualquer produto, ela quer comunicar leveza, um lifestyle, comunicar transparência. Aí eu fico pensando, tá, como seria a cor da transparência, a cor da leveza, sabe? Se a leveza fosse uma arara, como é que seria? Sabe, eu fico tentando trazer essa questão da sinestesia, que eu já fazia Uhum. isso, e eu não tinha consciência, né? Hoje eu tenho mais consciência, mas, por exemplo, eu assisti um filme, eu sentia cheiro, e aquilo me marcava. E eu falava, gente, que loucura. Eu não sabia explicar como funciona, por que isso acontecia. Hoje eu entendo que a sinestesia, né, fala sobre isso, de você. É um sexto sentido, já é uma amplificação do teu processo é um tipo de inteligência. Então você consegue, né? Por isso tem a sensibilidade, você fala assim, a um olhar, uma voz macia, né? É como se você conseguisse colocar outros sentidos nas sensações, né? Enfim, né? E aí eu É trago isso. engraçado que, assim, nessas entrevistas, né, nessas lives aqui que eu tenho feito, eu chamei uma pessoa que é muito sinestésica, né, que é a Palmira Margarida, e Ah, que ela fala, ela traz a personalidade das plantas como se aham, fossem mulheres. E aham, é demais, né, esse trabalho, enfim. E aí, conversando com a Mônica, que você conhece, né, a Mônica Regato da Herbária, aham, esses dias ela postou, ela fez um post falando sobre sinestesia, e era um trecho de um livro, que eu não sei qual era o livro, mas era um trecho em que descrevia a sinestesia como um distúrbio. E aí eu falei assim, ah, caramba, quer dizer, a pessoa ela tem uma capacidade que, na verdade, era para ser natural de todo ser humano, intrínseca, né, que todo mundo deveria ter, que toda criança tem, e a gente vai trazendo tanta camada de limitação, de medo, que vai separando a gente, né? Então, acho que você fala exatamente, de um ponto muito importante, que foi o se liberar desse medo de parecer maluca, né? E não exatamente. contar isso para as pessoas que, enfim, que não iriam entender, e tudo bem. E você trabalhar com quem queria, né? Uma forma que, dentro dessa coisa comercial, tivesse um sentido. Acho que isso, Exatamente. assim, é lindo, é demais esse tipo de missão, né? Porque eu acho que as pessoas criativas têm isso mesmo, de conseguir captar informações de uma dimensão até superior, né? Se é que existe superior, mas de uma dimensão mais leve e Sim, trazer aqui para o mundo material. E é lindo, assim, eu acho demais seu trabalho, gente. Quem não conhece, sigam lá a página da obrigada. Thaís, chama Estu.
E é lindo, VM, é muito bacana. VM. É StuVM, né? Tem um filme chamado The Shift, já viu? Não. É muito, muito, muito interessante. Fala também desse processo de consciência e tem de acessar essas outras dimensões, sabe? De alguma forma, você acessar outro nível de consciência, se colocando como esse canal, né? Entender que você pode acessar informações, conhecimentos, né? Quando você se coloca, né, se abre para isso. E tem uma parte do. Eu não vou contar, né, a história é muito. Você vai adorar, eu tenho certeza. E tem uma parte que um rapaz que trabalhava lá no hotel, não vou dar spoiler, não, mas vamos dizer que ele trabalhava lá no hotel e ele tocava piano nos horários vagos, né? Ele limpava o hotel e ele tocava piano lá. E aí a pessoa falava, nossa, mas que lindo, que música é essa? De onde você tirou? Ele falou, não, não sou eu, só escuto e reproduzo. Ele fala que ele se colocava, né, como um canal e ele falou que ouvia a música e simplesmente ele tocava, né? Ele, então acho que é essa consciência, porque assim, se você pensar o tempo de vida que a gente está aqui, né, que eu tô aqui, tenho 39 anos, então se eu pensar, como que eu vou ter essas informações todas, mesmo que eu lisse todos os livros do mundo? Então, você fica muito restrita. E eu tinha essa questão. Eu não posso fazer porque eu não tenho conhecimento suficiente. Eu não posso. Quando eu comecei a me colocar nesse lugar, tá, de acessar esse conhecimento, qualquer que seja, as informações vêm e é muito incrível, sabe, mana? E no processo de qualquer trabalho que eu venha fazer, mas hoje em dia no visual, falando do VM, é muito interessante porque eu, às vezes, tenho acesso a alguma informação e depois eu vou lá para validar, sabe? Será que é isso mesmo? E eu falo, caraca, é isso? Como é que pode, né? Como é que a gente consegue realmente se colocar quando a gente abre esse espaço? É muito incrível. Tem projetos que eu já sonhei com uma coisa, sei lá, com um espaço, e acordava no dia seguinte, tinha reunião, né? Com o empresário, e ele fala, eu pensei aqui, assim, assim. Eu falei, caraca, é interessante porque ele já tinha também percebido, de alguma forma ele tinha percebido que aquilo precisava ter naquele espaço, sabe? Uhum. E a resposta é muito interessante, porque todo mundo fala que se sente bem com o ambiente, ou que faz sentido o ambiente em relação ao produto, ou a pessoa fala que o produto se alinhou, sei lá, ou teve insights em relação ao que ela estava fazendo. Então, acho que eu quebrei esse paradigma dentro de mim, porque eu achava que eu tinha que fazer uma coisa muito grandiosa para ser, como eu te falei, uma pessoa que trabalha pela e para a regeneração, de uma maneira geral, né? Do mundo, porque somos um, então eu quero estar num lugar melhor de se viver também. Então, né, não penso só porque eu quero fazer o bem para o outro, não, o outro sou eu. Então, e quando eu percebi que eu poderia ser isso em qualquer lugar, né? Em qualquer trabalho, de alguma forma, isso me trouxe uma libertação. Porque durante muito tempo eu achei que meu trabalho era fútil, que eu era fútil. Escolher moda, para mim, não foi a primeira decisão. Eu queria ter feito outras coisas, queria ter feito belas artes, psicologia, arquitetura. Moda foi uma questão, assim, pragmática. Tipo, tô aqui em Petrópolis, é um polo, né, têxtil, e também vou usar a criatividade de alguma forma, vou usar, né, a gente estuda psicossociologia na moda, então vou estar conectada a artes e psicologia de alguma moda, realmente não deixa de ser, mas eu acho que eu me sinto bem hoje de entender que a gente, em qualquer lugar que você esteja, você pode ser um agente, né, transformador, mesmo que Eu seja fico assim, pequenininho. com certeza, o Henrique está falando aqui. No fundo, possivelmente todos os grandes nomes que falamos como inspirados sejam apenas canalização consciente. Olha, Também. eu hoje eu fico pensando no seguinte também, que assim, a gente usa muito esse termo, né, de que a gente está canalizando, e como se a informação viesse de outro, mas foi como você acabou de falar, a gente não tem consciência de quanto somos um real, né? Somos um É, mesmo. Então, assim, você contata ET? Não, não é ET, sou eu. Em outra fisionomia.
né? Você contata outra dimensão? Não, eu contato a mesma a dimensão em que eu coexisto. Então, a gente fica muito limitado achando que a nossa consciência está dentro só dessa mente, né? Só que a gente, além da mente, que é o que transforma a forma como a gente vê as coisas para ser aceito aqui nessa ilusão da terceira dimensão, cara, a gente é tudo, né? Tá tudo aí liberado. Com certeza. Então, eu sempre falo isso também, assim, sabe? Quando você se coloca só, sabe, com a humildade de que você está ali aberta para receber o que você precisa, assim, ao mesmo tempo é um paradoxo, porque é uma confiança que vem com uma humildade, né? Então, É, assim, você fala, cara, eu tô fazendo isso tudo. Quem sou eu para fazer isso tudo? Você fala, não, exatamente. sou eu, né? Sou o canal, porque através de outra pessoa não poderia se materializar. Você vê o caso dessa escritora que você contou do livro, né? Que não conseguiu ser através dela. Precisou ser um outro canal. Exato. Então, eu acredito muito nisso, assim. E eu acredito também, eu e Marcel, a gente estava conversando isso aqui, que era live falando sobre os arcturianos, né? Ah, eu assisti. Que ele é Depois, muito. adorei. Tô adorando todas. É, que bom. E aí a gente estava falando disso, assim, de que não tem, de que quando ele percebeu que não eram os arquiturianos, que era ele também, né? E que a gente e eles são um só, não tem essa separação, ele aí que começou a cair a ficha nessa história das nossas consciências. Então, assim, não é à toa, por exemplo, que falam assim, na vida passada eu fui Cleópatra. Aí o outro, na vida passada eu fui Cleópatra. Sei lá, 500 mil pessoas foram Cleópatra. Exatamente. Né? E pode ter sido mesmo, porque assim, é uma figura tão forte que se a gente, né, viveu ali naquela época, às vezes aquela consciência daquela mulher pode ter sido dividida para várias outras, né? Sim. Porque não tem separação. Depois, quando volta lá pro caldo, todo mundo volta para a panela, mexe tudo e vira uma coisa só. Então é um pouquinho de todo mundo. É. Eu acho muito, muito interessante. Eu estava até vendo que existem. O pessoal está tentando. Já existem, na verdade, pesquisas muito antigas de mostrar que todos os objetos e coisas são. Têm consciência de alguma forma, sabe? E eu acredito. Olha, eu vou te contar uma história que é muito interessante. Eu falo assim, com o meu carro, converso. Às vezes eu sento no carro assim e falo, caraca, obrigada, cara. Você não sabe como que você me ajuda, como você facilita a minha vida. E, tipo, faço carinho, sabe? Essas maluquices, né? Meu marido fala, ai meu Deus, ele fala assim pra mim. E eu agradeço as coisas, objetos. E tem um fato curioso que quando a gente morava numa casa, num condomínio, aqui em Petrópolis, e a Mila era pequenininha. Eu tinha acabado, ela ia fazer 1 ano e eu tinha feito uma cirurgia para tirar a vesícula. Então, estava de repouso lá e a minha sogra tinha vindo ficar comigo para me ajudar por causa da Mila pequenininha, né, e tal. E a gente estava dormindo, era um domingo, era 7h30 da manhã, era o horário que eu costumava sair com a Mila de casa, porque antes disso ela já estava saindo para trabalhar, era o horário que eu saía com ela. Exatamente nesse mesmo horário, a gente escutou um barulho. E uma árvore tinha caído na pérgola da garagem e quebrou toda a pérgola. Meu carro estava embicado, assim, na pérgola. Não estava totalmente baixo, estava embicado, assim. E o carro do meu marido atrás. Essa árvore caiu, destruiu a pérgola, que desmontou. E caiu em cima da casa, quebrou uma parte da casa e tal. Foi um susto, sair com a Mila no colo. Não poderia nem estar pegando a Mila no colo, sair e tal. Quando a gente chegou do lado de fora, o meu carro, mana, não. Tipo assim, ele tava debaixo da pérgola. Ele não tava inteiro, mas tava metade dele. Ele não sofreu um arranhão. A madeira, a pérgola, tipo assim, um fio assim do meu carro, tudo caiu em volta, meu carro estava protegido e a árvore foi cair e uma parte da pérgola no carro do meu marido, quebrou assim, que estava atrás, que não era para ter acesso, entendeu? E aí
eu fico pensando nessa questão, tudo bem, da proteção e tal, mas de você falar, cara, você me protege, eu te cuido. Essa consciência de você estar conversando com as coisas, sabe? De alguma forma, não sei dizer, mas de que aquilo criou uma proteção, de que aquilo, não sei te dizer, mas foi muito interessante. Essas coisas me chamam muita atenção, né? Por que que meu carro, pela lógica, meu carro era para ter sido destruído? Por que não foi, entendeu? Por que que ele. E por que que às vezes eu falo com algum objeto que não está funcionando, ele volta a funcionar? Quem está perto de mim sabe que eu não estou mentindo, que essas coisas de sincronicidade acontecem toda hora comigo, sabe que esse tipo de coisa acontece. Coisas do tipo assim, a impressora não funcionava, não funcionava, não funcionava, e eu falei, caramba, não é possível, eu já tava puta estressada, eu precisava fazer aquilo correndo, de parar, respirar, me conectar e falar, tá bom, como é que eu acesso para resolver isso aqui? E simplesmente a impressora voltar a funcionar. Então, assim, não sei, eu acho que tem muito a ver com a questão da consciência do campo, né, magnético das coisas, do seu próprio campo. E é isso. Acho que você até colocou aí na bio, né? Acrescentou a questão da quinta dimensão, que eu não tenho muita informação, mas eu sei que é um estado de consciência, não é? Nada mais do que é um estado de consciência, né? Então, acho que você consegue acessar. Acho que é um lugar onde você acessa as infinitas possibilidades e a consciência do mundo, de tudo, né? De todas as sabedorias infinitas, sei lá. Porque eu acho que assim, Thaís, é bem isso que você falou. A gente estando aqui é inerente ao ser humano, na nossa forma física, na forma hormonal que a gente foi construído, né, nos desafios que a gente passa aqui. Em algum momento a gente vai xingar, a gente vai ter raiva, a gente vai querer mandar aquilo para o espaço. E aí, às vezes, né, a gente lembra que, peraí, eu não sou isso aqui. Deixa eu me reconectar. Foi o que você fez com a impressora, né? E aí você falou para a impressora que assim, você não era aquela energia do estresse mais, né? É. E assim, é porque a gente não enxerga o campo, mas o campo está ali, né? Então, quando você acessa esse campo, toda a energia elétrica do teu coração é aquilo, energia elétrica. Se você coloca, né, dentro de uma condução, você não vai levar um choque, mesmo se você estiver distante? É a mesma coisa. A gente dá choque nas coisas, a gente fica aí É. emanando energia ruim para tudo, sabe? Chocando nossa energia ruim, enviando maldição para as coisas. Ai, que merda, esse negócio não funciona. Isso é maldição, a gente fica emanando isso, né? Como se fosse um mantra do mal ali. E quando a coisa que estava ali, acostumada a receber só xingamento, ela fala assim: não, gente, eu sou amada também, né? E É. você envia aquela energia, tudo é energia. O campo ele age ali e resolve a coisa para você, né? Na verdade, você não precisa ficar nem intencionando consertar a coisa. É só Não, amar a coisa que você odeia, né? Acho que vem sim. muito disso, assim. Você está falando isso, eu fico pensando nessa história de que quando eu fazia todas essas coisas intuitivamente, nem você está falando, né, e tal. E quando eu fui começar esses cursos de aprimoramento para entender como que eu podia lidar com isso, eu falei, cara, eu não sou louca, Exatamente. né? Dá para fazer mesmo. E aí, pá, abriu o universo que estava ali esperando por mim, né? É como Com se fosse certeza. assim, eles ficam lá pulando, até que enfim. Até que enfim, aceita que dói menos. É. Tava aqui, onde é que você estava, pô? Tava aqui te esperando. Mas é isso, eu percebo que quanto mais eu fui aceitando essa sensibilidade que eu chamo assim, né? Que eu antes eu achava assim, ai gente, será que eu tô viajando? Será que eu sou, sei lá, uma pessoa que fantasia demais ou criativa demais? Conforme eu fui aceitando, tá, eu tenho isso, por que eu não posso usar? Entendeu? Para eu fazer minhas coisas, para eu ter. E é muito interessante porque a resposta, quando você se coloca realmente para acessar, né, o campo do outro, como aquilo quer se manifestar, é quase assim, de certeza de que você não vai ter conflito, porque aquilo que eu te falei, os meus projetos é dificilmente, mana. Claro, tem ajustes, tem, né? Mas assim, de cara a pessoa fala, caramba, era exatamente isso, como é que você conseguiu captar? Então é muito legal, né? Então você vê que realmente funciona, porque você está indo na verdade, né? Sei lá, não é na verdade, mas está acessando aquilo que tem coerência, que tem de alguma forma integridade, né? Que não sou eu
Porque também tem essa questão, né? Quando você trabalha com moda, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava para até hoje, né? Para públicos que não necessariamente me identifico. E eu pensava, como é que eu vou fazer esse trabalho? Eu preciso fazer o trabalho que aparece, assim, né? E como eu posso ser coerente mesmo fazendo esse trabalho que talvez não tenha, não faz algum sentido para mim, né? Claro que dentro dos valores negociáveis, né? De uma marca que cumpre seus papéis de alguma forma e tal, mas às vezes o público não tinha nada a ver. E essa coisa de me colocar no lugar do outro, de criar simpatia, de como seria essa comunicação, sem julgamento. Claro que tem, né? Mas assim, tá, tirando o julgamento que limita ali, né? Como que eu posso acessar o que a pessoa gostaria de usar ou que ela precisa? E isso foi me ajudando muito, assim, no processo de todos os trabalhos. É só mais uma observação, né, para falar sobre como acessar a criatividade de outra forma. Eu acho isso que você está falando incrível, porque assim, às vezes a gente tem uma ilusão de que a sustentabilidade, e isso eu conversei aqui nos dias anteriores, né? Ontem com a Fernanda Simon, no segundo dia com a Lilian Berlin, que trabalham com isso, né? São ativistas e trabalham comunicando sobre moda sustentável, sobre essa indústria e tal. E a gente estava falando justamente isso, que é o de você parar de fazer algo porque, sei lá, porque deu vontade de fazer, porque precisa vender, porque, né, tem que pagar as contas, e você começar a fazer algo para alguém, né? Assim, o que que aquela pessoa precisa, Exatamente. né? Qual é a necessidade real da comunidade, das pessoas, de quem eu preciso me conectar. E isso, assim, eu acho que essa geração nossa, que já trabalha com criatividade, a gente está ali transitando, né, entre os índigos e os cristais. Agora já tem os diamantes que estão nascendo É, agora. Mas os índigos eram aqueles assim que sofriam muito, sabe? Eram aquelas pessoas, sei lá, acho que vieram para mudar, mas acabavam enlouquecendo, tinha morrendo. muita resistência, né, de É aceitar, né? porque é como se eles. A Mônica Medeiros, não sei se vocês seguem ela, assim, mas ela é Sim, uma. Sabe quem é, né? Uma sei, que sei. também é uma espírita e tal. Ela É. fala uma coisa assim que é muito legal, que é os índigos, eles têm uma alta evolução energética, né, assim, espiritual e até inteligência mesmo mental, mas não tem nenhuma inteligência emocional. Então eles vinham com Hum, aquilo tudo, viam aquela resposta para tudo, mas como tem as emoções muito infantis, acabavam explodindo e muitas vezes não conseguiam lidar com aquilo tudo. Então, quando a gente já começa, né, a passar por uma evolução ali, e falou assim, cara, eu vejo isso tudo. Tudo bem, eu vou aprender a lidar com isso tudo que eu tô vendo e vou trazer isso aqui para o mundo material. Aí já começou a ser pessoas com as emoções mais equilibradas, né? Aí são os sim. cristais, que eu acredito que já seja nossa geração, né? Assim, que são É, pessoas que têm muitos amigos, que gostam de gente, sim. total, assim, que integra. E ela fala, só rapidinho para eu concluir aqui, ela fala mais um ponto que é muito interessante, que é assim, que os índigos, eles veem as coisas complicadas com muita facilidade para resolver, mas as coisas fáceis, eles acham muito difícil. Tipo, como que eu vou falar algo para alguém? Como é que eu vou me comunicar? Como é que eu vou, sabe? Tem muitos conflitos internos. E já os cristais, eles veem tudo com mais facilidade. É assim, como é que eu posso fazer isso da melhor forma? Como é que eu posso fazer isso para agradando a mim, agradando os outros? Então, é muito claro, assim, nesse momento planetário, que a missão dessas pessoas, né, que nasceram falando com esse campo aí da criatividade e estamos encarnados aqui, é, de fato, aprender a lidar com essas percepções sem pirar, né? Trazendo isso para cá de um É. jeito equilibrado. Tem hora que você pira, né? Porque é isso, porque você está lidando com várias consciências e você tem que tomar cuidado para não se confundir, né? Porque às vezes você é levado para aquilo e você fala, não, não, peraí, tá. Mas como que eu posso integrar isso de uma forma mais equilibrada, consciente, né?
Mas é isso, assim, o que que acontece? Eu percebo muito que a visão, né, de mundo das pessoas levam a elas a cocriarem a realidade, isso é um fato, né? Então, às vezes você está ali vendo um processo que é aquilo até que a gente já falou, né? Falar de mim é mais difícil do que falar do outro. Do outro você talvez percebe algumas coisas que você não está envolvida ali emocionalmente no conflito, na visão de mundo, né? Daquela pessoa. E às vezes é uma coisa que você considera muito simples e a pessoa ainda não conseguiu acessar. Ela está criando muros, barreiras. E aí você tem que ter essa humildade de entender que é o tempo de cada um. Porque não adianta você forçar uma coisa, sabe? E eu acho que o mundo inteiro, assim. Por isso que eu acho que quando você é uma pessoa assim, que está militando muito, resistindo muito, você tem que colocar, como até você já falou, a tua luz, teu ponto de vista, né? Com toda a amorosidade possível, que é possível, né? Às vezes tem hora que você tem que ser realmente mais firme, mas entender que tudo é um processo, né? Que o outro precisa querer ser ajudado, né? Para ajudar. Você não pode forçar uma. Aliás, foi isso que me levou ao Gaia Education, que foi realmente assim, transformadora a minha experiência com Gaia, porque eu tinha muito essa questão de fazer algum trabalho ligado ao social, e aí eu fui fazer um trabalho que era um projeto ali na San Charbel, que é Criando Realidade. Eu estava toda feliz de poder estar fazendo um trabalho para uma comunidade. Eles, na verdade, foram vários empresários que doaram máquinas de costura e eles recebiam muitos refugos de confecções para desenvolver produtos e para gerar um sustento deles ali, daquela comunidade, né? Quando eu comecei a fazer o trabalho ali, porque qual era a ideia? A minha ideia era trazer um designer mais interessante, né? Porque elas faziam, tipo, necessaire, bolsinha, esse tipo de coisa que às vezes não tinha apelo, sabe? Visual, que era interessante, e elas desenvolviam brindes para marcas, para outras marcas e tal. E eu comecei a trazer uma visão, tipo, talvez de algum produto mais interessante, que não fosse aquela carinha muito, sabe, de um artesanal mais simples, assim. E aí foi muito legal, toda animada, montando os protótipos e tal. No processo, né, eu fui percebendo que às vezes a mulher que estava ali costurando, que você queria estar explicando para ela como é que fazia um acabamento mais bem feito e tal, quando você falava, não é assim, ela não sabia lidar com isso, ela caía aos prantos, chorava, ou uma tinha recebido, sei lá, o marido tinha batido na noite anterior, ela não tá. E aí eu fui pensando assim, gente, e eu ansiosa, querendo que elas fabricassem, para que elas entendessem que aquilo era uma oportunidade de ganho para elas, de sustento. E eu fui criando uma resistência, assim, meio criando uma exigência que eu falei, peraí. O ajudar o outro é o que o outro precisa, não o que eu acho que ele precisa, sabe? E ali eu vi que eu não tinha preparo nenhum, quem era eu, sabe? Eu não sabia lidar com aquilo, né? E aí eu fui procurar ajuda. Eu falei, cara, eu preciso fazer alguma formação, algum curso, aí o mental, né? Porque eu preciso entender como que eu posso de fato ser um instrumento, sabe? Para ajudar ou, enfim. Porque a minha visão de regeneração, de querer fazer pelo outro era isso, trabalho social, né? A minha visão era essa. E aí eu fazia parte de um grupo de budismo que a gente estudava, né, sobre várias coisas, e eu coloquei sobre essa minha necessidade e tal, e a Ana, né, na época falou, você tem que fazer o Gaia. O Paulo tinha feito, o Paulo Sá, maravilhoso também. Ele tinha feito o Gaia 1, a Ana o Gaia 2, eu entrei no Gaia 3. E foi aquela coisa também que eu consegui criar um espaço, porque eram 3 dias no Rio, meu trabalho era em Petrópolis, eu tinha que ficar 3 dias no Rio, imersão, e, sabe? Falei, como que eu vou conseguir? Consegui. E foi, cara, foi assim, fantástico. Eu vi pessoas trabalhando, mana, sabe? Pela regeneração, ou pelo bem de todos, assim, histórias assim que poderia fazer 1000 lives de tão maravilhosas histórias. E falar, cara, por que eu não sabia disso antes? Como que eu não tive acesso a essas pessoas? Quanta gente bacana fazendo coisas para todo mundo, em benefício de todos, sabe? Sem pensar num projeto, sei lá, enfim, único, Só né? Para a individual, né? pessoa, Uma só coisa. individual. É, E aí, porque eu assim, acho cara, me abriu muito a visão.
Isso que você está falando é muito legal, porque assim, eu fico vendo muitas empresas, muitas pessoas falando de propósito, né? Qual é o meu Sim, propósito? O que que eu tô falando. quero? É que, na verdade, o que acontece? O eu nem importa, né? É Eu fico só isso. pensando assim, que hora que a gente conta aqui, né? Azar o teu, você tem um propósito. Porque assim, a Exatamente. gente, a gente só vai conseguir, de fato, ter um propósito, que eu acho que assim, o primeiro propósito é a gente ser feliz. Dentro da nossa felicidade, agregar ao nosso redor essa felicidade, né? Então, assim, legal, agora eu tô feliz, então eu quero passar isso pros outros. E não assim, agora eu tô agoniado, aí eu vou ajudar os outros para não olhar minha agonia. Que é É, isso que a maioria faz, né? exatamente. Então, acho que sempre que a gente fala assim de propósito, pensa, você quer mesmo de fato encontrar um propósito ou você quer um band-aid, né? Você quer uma coisa para tapar teu buraco e parecer que está fazendo caridade. E a gente não É tá mais isso. nessa era da caridade, né? A gente tá na era Não, de, cara, isso aqui eu sei fazer e vou colocar isso que eu sei fazer a serviço do isso todo, aí. né? E ainda ganhar dinheiro com isso, porque eu tenho que viver também, porque a gente ainda usa dinheiro aqui, Ainda, né? exatamente. Então, assim, é tudo, não precisa abrir mão de uma coisa, né? Porque quando a gente fala assim, parece isso também, né? Então vou fazer algo pro bem coletivo, não posso ganhar dinheiro. Não, você pode. E assim, agora a gente começou a exercitar muito isso em todos os cursos, né? No Criação Veloz, em qualquer curso do Conecta, que é assim, quem não pode pagar, não paga, não tem problema. Mas quem pode paga mais para ajudar quem não pode pagar e ajudar o projeto a se manter, né? E começar a ter uma transparência maior disso, assim. Porque eu acho É, que quem que vai dar o valor das coisas, né? A gente eu acho isso sempre curioso, assim. no Gaia tinha muito essa questão, né, da contribuição consciente, né, que falava justamente sobre isso. E eu achei muito interessante, é uma coisa que até hoje eu tenho um pouco de conflito, porque eu falo, cara, mas o valor do que eu vou dar para o outro, mas como assim? A pessoa tem que se colocar e tal. Eu dou uma trava nisso, mas o próprio Paulo, que eu tô falando, é o Paulo Sá, não sei se vocês já ouviram falar ele é até coordenador da Faculdade de Medicina aqui e ele põe todo mundo para meditar lá, ele é o máximo. Ele tem a meditação do manto harmônico. Ele escreveu um livro chamado Criadores de Realidade. Ele é fantástico, assim. E eu cheguei a fazer uma época que eu nem estava podendo gastar, tipo um coach com ele, quando ele escreveu o livro, assim. Falei, Paulo, me ajuda, eu tô meio me perdendo aí na minha mente, aí, fixada em várias visões de mundo, eu precisando liberar, eu tava no processo, e ele na época, eu falei, mas eu quero pagar. E não queria, não vou. Eu falei, não, eu quero pagar. Mas eu não tenho como pagar muito. Como é que você. Qual seria o valor? Ele falou, Thaís, qual o valor que você dá a esse trabalho? Eu falei, cara, eu dou muito valor a esse trabalho, porque se eu me libero de algumas coisas, eu consigo sair dessas armadilhas que é a minha mente, né? Que eu tô fixada nisso, sair. Cara, isso vai ser um alívio tão grande para mim que eu acho que o valor é enorme. Ele falou, pô, só de você reconhecer o valor que isso tem, isso de alguma forma volta para mim, entendeu? De alguma forma ele sabia que essa consciência de valor viria para ele de alguma maneira. Não necessariamente em relação a dinheiro, mas né? Porque você é aquilo que você já falou, você está aqui para ser feliz, eu nasci para ser feliz. Então, toda experiência que te faz ser feliz, você quer experiência, né? Você não quer o dinheiro. Então, essas experiências podem vir de outra forma. E às vezes você precisa do dinheiro mesmo, mas pode vir de outras formas. E aí ele me abriu, eu falei, cara, que legal essa percepção. E é isso. Quem pode pagar mais, por que não pagar mais, né? Quem pode e quem não pode, tudo bem. Você vai ressignificando a questão do valor. Não necessariamente precisa ser o dinheiro físico, né? Olha, E, assim, e o as experiências que eu tenho tido com essas tabelas flutuantes, assim, né, de contribuição consciente, mas com valores sugeridos e tal, ah, é que, assim, até hoje, algumas pessoas que não podem pagar fazem, mas a maioria que pode, paga o abundante para ajudar quem não pode. Então, assim, eu acho que isso para o mim já me máximo. provou, sabe, que é outro paradigma, sabe? É, Não tem mais essas crenças aí de escassez, né, em que está todo mundo envolvido. E aí a gente é, vê que, poxa, se o cara que eu gosto, que é um amigo,
ou uma outra pessoa que você vê que está num nível de consciência precisando daquele curso e que só não tem dinheiro, mas tem, né, tantas outras coisas para oferecer, como o valor mesmo, né, o reconhecimento. Eu acho Sim, que é para isso que a gente está aqui. é. E é isso, eu acho que é isso, acessar outros níveis de consciência, não se deixar. Eu estava até conversando com meu marido, falei, cara, às vezes a gente coloca muita condição para fazer as coisas acontecerem, né? Você precisa disso, daquilo outro. E aí você se paralisa, porque é aquela coisa, o novo você ainda não construiu, você não tem nem, você não sabe acessar. Então, se você esperar ter todas as respostas para você conseguir construir qualquer coisa, você não vai dar o primeiro passo, né? Então, quando você se coloca à disposição, né, cria uma abertura para manifestar qualquer coisa na tua vida, as coisas vão acontecendo, né? E é isso que você falou. Talvez, num primeiro momento, eu falando dessa coisa da contribuição consciente, deixa a coisa acontecer. Você vê que as pessoas realmente começam a entender quem pode pagar mais, né? Às vezes você não sabe muito bem como vai funcionar, mas se você ficasse fixada na questão, não, mas eu preciso receber, que eu tô com tantas horas dedicadas àquilo ali, eu preciso. Às vezes aquilo ia criar um bloqueio ali, né? Com E é certeza. simplesmente deixar as coisas acontecendo. Tô aprendendo, mano, tô aprendendo. Porque aí você perde o propósito, né? Você transforma a tua vida, o propósito da tua vida, ganhar dinheiro. E se for É, esse o propósito também, ok, né? Que é aquela história sim, que eu já contei, acho que do Yves Saint Laurent, que perguntavam para ele o que você quer ser, ele falava rico. Não, que você nasceu para ser o quê? Rico. E ele, cara, ele falou que ele ia ser rico de qualquer jeito, e fazer roupa foi só um meio que ele achou. Então, pra assim, ficar tudo rico. bem. Era o propósito dele. Se for o teu propósito do fundo do coração, cara, não é isso. Eu quero ficar milionário e viver ostentando. Cara, se for, né, Por isso que que não? faz a tua alma vibrar, vai lá. De repente a pessoa vem com essa missão para ajudar a gente pra caramba, né? Não, quanto mais rico eu for, mais gente eu vou poder ajudar, sei lá. Então, eu É, acho que é a gente não julgar, né? Vai saber. exatamente. A saída do julgamento, né? E é isso. Tem gente que tava vendo Bill Gates, tem até uma série, não sei se você já viu no Netflix, ele desenvolvendo vários projetos para ajudar no saneamento básico na África e tal. E tem várias outras pessoas muito ricas que estão fazendo um trabalho muito importante também, né? No mundo, assim. Então, o dinheiro, né? Eu também cresci muito com essa crença de que querer ganhar dinheiro é materialismo, aquela coisa toda. É claro que aquilo, não é o dinheiro, né, em si. É o que você pode conseguir de experiências com o dinheiro. Então, hoje eu entendo isso. Não fico fixada, às vezes, em questão de valor, porque é incrível. Eu já passei por isso, de ter uma grana e aquilo não render nada, sabe? E ter um pouco menos e render. É muito louco você pensar assim, mas acontece. A minha mãe era uma pessoa que morria de medo de sair do trabalho dela porque, tem 3 filhos, como é que vai fazer? Ela tava de saco cheio. A hora que ela parou, ela falou, Thaís, foi a época que, sei lá, meu dinheiro rendeu. Ela começou a viajar muito, ter várias experiências. Ela fala, eu não sei nem como essa matemática aconteceu, sabe? Mas fluiu mais, entendeu? Porque ela estava bem, ela estava feliz e as coisas foram acontecendo. Eu acho que é isso. Sei. Estou no processo, como Bom, eu te tá falei. aí, gratidão. Eu Obrigada a tirei o você. comentário das pessoas porque sua internet estava travando muito, aí eu tirei os comentários. Mas, gente, quero Ah, agradecer muito a presença de todo mundo aqui. Gratidão, Thaís. obrigada a Gente, você, sigam a mano. página da Thaís. Beijo. Beijo. Obrigada, boa noite a todo mundo. Obrigada. Tchau, Tchau. tchau. Gente, muito, muito grata. E amanhã vai ser o último dia dessa primeira sequência de lives, né? A primeira temporada. Agora o próximo volta em junho. E amanhã é o nosso último convidado, que vai falar sobre sustentabilidade nas empresas. Então, também já é uma pessoa que trabalha com regeneração. E a Thaís é uma querida, ela não tem noção da quantidade de coisa que ela canaliza. Ela não tem noção, mas ela já é assim. Vocês não têm ideia da quantidade de gente que ela mobiliza. Enfim, é uma pessoa muito especial, muito querida.
Então, olha, agradeço muito a presença de cada um aqui. E amanhã voltem para ouvir o Gustavo, porque ele tem esse método de sustentabilidade para empresas, que é muito interessante. Então, agradeço todo mundo. Eu já estou com saudade, que amanhã acaba. Não, mentira, eu vou tirar uns dias para descansar. E aí já estou preparando, gente. Vocês têm que ver os convidados de junho. Mas eu não vou dar spoiler, não, tá? Vocês vão ter que esperar. Beijo, gente. Tchau, tchau.